Bom dia, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Tô aqui naquela preparação de aula, mas já tá tudo certo, acho, né? Gente, tô com sono hoje. Não sei se tá mudando o tempo. Começou o inverno, né? Começou, pode ser, né? Eu tô com sonado. E não é que eu acordei agora, não. Acordei, acho que era 15 para as 6. Mas sono do mesmo jeito. Não sei para que eu acordei 15 para as 6 em casa, né? Mas, enfim. Vamos lá, ó. E o povo também tá cansado, né? São quase 7 horas, ó. Ó a graça que eu fiz. Enquanto o pessoal tá olhando, vou mostrar para vocês. Vamos ver se deu certo. Eu agora, dessa vez eu fiz aqui, ó, no PowerPoint, para ficar bonitinho com a capa do vetor, ó. Vocês acham que ficou bonitinho? Ficou chique, professor. Ficou bonitinho. É, Ficou, é fazendo graça, né? ficou chique. Ó, aí tá, ó, tipo folhinha daqui, sabe, ó, tá vendo?
Eu tava vendo se o Rubão tinha um logo desse pro Word. Mas ele não tem, ele só tem PowerPoint. Pro, dá pra você recortar Ah, mas o dá muito logo. trabalho. Me deu preguiça. Aí eu fiz assim, quer saber? Peguei eu fiz toda a apresentação no PowerPoint. E aí eu salvei no PDF. Entendeu? Pro, desculpa, minha memória é fraca, mas o que a gente viu semana passada? Sequências. Ok, obrigada. Hoje nós vamos começar PA. Deixa eu tirar aqui para o pessoal me ver. Hoje nós vamos começar PA. Na verdade, hoje nós vamos começar PA e semana que vem, que é a última semana, nós vamos terminar a PA, né? Porque, na verdade, é o tema para 2 encontros, e deu também. Tá? E aí, o segundo semestre, a gente começa com PG. Aliás, quando começa? Vocês sabem quando começa o segundo semestre, não? Dia 4 de agosto. Ah, então tem tempo. Ou é dia 4 ou é dia 3? Não me recordo. Na Não, primeira vai ter um mês segunda-feira. inteiro? Vai ter um mês inteiro, é isso? Eu acho que sim. Não Nossa. tenho certeza. Só que é o mês inteiro daquela forma. O Rubão já avisou que vai ter PEI. Vai ter o quê? Vai ter planejamento de estudos para as férias. Ah, tá. Não, aí tudo bem, vai. Faz parte da vida. Isso faz parte, mas é. Também é época de vestibular, né? Não tem jeito. É uma épocazinha, ó lá, tá? Agora o pessoal tá chegando todo mundo. Admitir todo mundo. Tá, estão entrando. Aquela época vestibular é terrível. Eu vou ser franco com vocês, ainda bem que eu já passei por essa fase. Nessa hora ah, porque acho que foi a fase que eu fiquei mais tenso, tá? Para dizer a verdade. Acho que nem na graduação, no final de graduação, assim. Teve uma época que eu fiquei mais tenso. Quando eu estava prestes a defender o mestrado. Tá? Mas não na época de defender, na época de depositar a dissertação. Essa época é muito tensa. Tá? Porque você está terminando o trabalho, tal, tem prazo, tem. Aí daí eu fiquei tenso. Agora, tirando isso, acho que com certeza o cursinho é a parte mais dura, pelo menos para mim foi. Então fiquem tranquilos que vai melhorar bem. Vai melhorar bem a vida ali. Porque depois na faculdade tem uma tensão, mas pelo menos supostamente você está fazendo o que você quer, né? Então é um outro tipo de tensão. Eu estou estudando a maioria do tempo o que eu quero. Então eu vou fazer o paralelo falar de mim. Eu, quando estava no cursinho, tinha que estudar biologia. Eu sei que vocês vão dar risada, mas para mim era um sofrimento estudar biologia. Nossa, hoje tem tarefa de biologia, meu Deus do céu. Era a mesma coisa que alguns de vocês com matemática. Hoje tem tarefa de matemática, ferrou. Tá? Bom, vamos começar, gente, que eu quero comentar uma coisa antes, que eu comi bola no simulado. Tem uma questão do simulado que não tem resposta minha. Deixa eu dividir a tela com vocês. E aí eu já comento essa questão. Tá? Deixa eu ver, não é essa que eu quero. Admitir. Ai, ai. Tá. É essa aqui, cadê? Espera aí. Tá. Deixa eu aqui pegar. Mas aqui, por isso que aqui que eu não estou conseguindo. Sai isso aqui daqui e vem aqui. É essa questão aqui, ó, que eu digitei errado, informação da faculdade, tá? Que é a seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Se vocês olharem, é fácil perceber o que está errado, tá? Não tem resolução, tem que ser anulada. Tá vendo que está escrito 45 aqui? Era para ser 4/5, gente. Tá?
E eu esqueci de colocar o tracinho quando eu fiz a digitação, tá? E por consequência, não tem o que fazer nessa questão, tá? Não tem como sobreviver à questão, porque um 45 virar 4/5 tá absolutamente errado, ó. O número de pessoas que comem somente carne é 4/5 dos que comem somente peixe. A solução da questão, gente, não sei se vocês chegaram a olhar essa questão na prova, é aquela questão clássica de conjuntos, tá? Então, com as informações que dava para você fazer, aliás, eu fiz um simulado duro, tá, gente? Você tinha que fazer o seguinte, você tinha que pegar lá as informações, tá? Vocês têm essa resolução? Só para eu saber. Alguém abre o Sim. mic? Tem, tá? Então tá. Se você olhar aqui, ó, deixa eu aceitar aqui. Se você olhar, aquele esqueminha, que é aquele esqueminha que eu faço sempre. Começa de dentro para fora, ele fala que 6,25% do total de pessoas come os 3 tipos de proteína, e aí você vai de dentro para fora colocando as informações, tá? Aqui é 6,00625, aí aqui era 20, 30, 60, porque ele falava dessas informações, só que aí o que matava a questão, que a questão ficou sem resposta. Você conseguia fazer essa conta aqui, porque ele falava que esse mais esse era 190, que consome só um tipo de carne, de proteína, tá? E consequentemente conseguia descobrir o total. Só que aí era 4/5 aqui. E se você tem essa informação, tá? Não tem como fazer o exercício. Beleza? Tá? Então, essa questão tem que ser anulada. Peço desculpas pelo meu erro de digitação ali, que anulou a questão aí. Tá? Então, é isso. Não tem muito o que falar. Beleza? Deixa eu parar um pouquinho a tela e paciência, vamos para frente. Beleza? Já pedi desculpa, estou incomodado com isso. Tá? Na verdade, fiquei sabendo ontem à noite, tá, gente? Aí eu falei, putz, vou falar com eles amanhã cedo. Já foi ontem à noite? Ontem à noite que eu fiquei sabendo. Tá? Então tá aí, a questão não tem solução, e não tem solução por conta desse erro de digitação, beleza? Tá? Esse erro que eu cometi. Bom, o que nós vamos fazer hoje, gente? Hoje, por incrível que pareça, nós vamos falar de um assunto que para vocês é menos controverso, tá? Que é o conceito de progressão aritmética. Tá? Então, o que eu espero de vocês hoje? Beleza? Eu espero que vocês, ao final da aula de hoje, saibam, em primeiro lugar, o que é PA, vocês saibam como encontrar o termo de uma PA, como fazer algumas previsões com PA e resolver problemas envolvendo os conceitos centrais de PA. Ainda não soma de PA, soma dos termos de uma progressão aritmética, e que é o tema da semana que vem. Beleza? Então, vamos começar aqui, deixa eu dividir a tela com vocês. E já vamos direto lá, agora sim, para minha telinha, gente. Agora sim para minha telinha, tá? Então, vamos lá. Tema da aula de hoje, progressões aritméticas. Tá? Então, objetivos da aula de hoje. Deixa eu anotar para vocês terem aí bonitinho o que vocês querem, tá? Então, ao final da aula de hoje, deixa eu colocar mais pintadinho aqui, acho que tá bom aqui, né? Ao final da aula de hoje, vocês têm que conhecer a definição, tá? Termo geral, representações, tá? Acho que é isso, de uma PA. Só que antes, vamos lembrar de algumas coisas que nós conversamos semana passada, tá? Na semana passada,
nós começamos a falar sobre sequências. Tá? E a gente tinha entendido, ou pelo menos a gente tinha conversado, que na verdade uma sequência é uma função. Na verdade não é bem uma função, ela é muito similar a uma função. Quando a gente escreve A N, eu estou calculando o f de N, em que existe um significado. Qual é o significado? O N é um número natural. Normalmente a gente coloca não nulo, começando do 1, tá? E a sequência é a ordenação, dos conjuntos, das imagens dessa função. E isso era uma coisa importante que você tinha que ter na cabeça, tá? Esse nzinho agora, ele me diz, a Siri, esse nzinho agora, ele me diz a posição que o elemento está. E é um erro comum que os alunos cometam. Eles confundem a posição com o objeto. Então, quando eu falo A3, eu não estou falando que o valor do elemento é 3. Tá? O elemento pode ser 2 milhões. Tá? A posição é uma coisa e o valor do objeto é outro. É como se fosse o elemento do domínio e o elemento do conjunto imagem. Tá? O domínio é o 3, então ele está na posição 3. E o valor da posição 3 é tanto. Tá? Então isso é importante que vocês tenham em mente aí. E a gente falou, sempre que é cabível, de algumas leis de formação. A gente tinha dois tipos de leis, eu não sei se vocês lembram disso. As leis recursivas, tá? Em que um elemento tem, depende, é obtido a partir de seus antecessores, tá? E as leis gerais, que é uma fórmula que é direta em que o elemento é obtido em função da posição. Para a gente acordar aí e ver o que eu estou falando, é o seguinte, tá? Então, vamos ver se vocês pegam um exemplo aqui, tá? Ainda estamos conversando, não estamos conversando sobre PA, tá? Um exemplo aqui, ó. A1 igual a 1, tá? A2 igual a 1 e a N é igual a N menos 1, vamos colocar assim, tá? Vamos deixar assim, ó. Vamos deixar a N é igual a N menos 1 mais a N menos 2 para todo N maior que 2. N natural, tá? N pertencente aos naturais. Essa sequência, tá, que a gente chama de sequência de Fibonacci, deixa eu colocar, tá? Que é o nome de um cara chamado Leonardo Bonaccio, tá? Fibonacci é filho dos Bonatti.
Ele é oriundo da família Bonatti, tá? Então, esse cara, também conhecido como Leonardo de Pisa, tá? Ele analisou o crescimento da população de coelhos. Não sei se eu já contei essa historinha para vocês. Tá? Na verdade, ele estava estudando dinâmicas populacionais. E essa é a tal da sequência de Fibonacci. Como é que ela funcionava? Então, esse é um exemplo de uma lei recursiva. Observe que o A3 ele depende do A2 e do A1. Então, basicamente, o que é isso? Vamos lá, vamos escrever essa sequência. Eu quero outra cor aqui. Ó, o primeiro elemento é 1, o segundo elemento é 1, e a partir daí, o próximo elemento é a soma dos dois antecessores. Então, é só você pegar 1 mais 1, somar 2. Depois, 1 mais 2, você soma 3. Depois, 2 mais 3, você soma 5. E assim por diante. 3 mais 5, você soma 8. 5 mais 8, você soma 13, 21. E assim segue o jogo. Tá? Bom, se vocês observarem, teoricamente essa sequência ela não tem muita importância do ponto de vista ali, a não ser que tenha um motivo por trás, que é o que o Fibonacci estava fazendo. Ele estava estudando dinâmicas populacionais, ele estava estudando o que hoje chamamos de dinâmicas populacionais, e ele estudou o crescimento da população de coelhos. Então, olha só que coisa doida, tá? Ele fez alguns pressupostos, tá? Para estudar a ciência. Pressupostos, gente, em matemática nós chamamos de postulados, em física a gente chama de princípio, tá? Então, princípio da inércia. Eu acredito nesse princípio, pronto. Ah, eu não acredito. Bah, então você cria outra teoria, tá? Em matemática a gente chama isso de postulado. Você tem o postulado das paralelas. Por um ponto, fora de uma reta, passa uma única paralela. Ah, eu não acredito nisso. Crie outra geometria. Tá? E quando eu estou falando crie outra geometria, tem um tom leve de ironia, mas leve. Tem um fundo de verdade grande. Por exemplo, no caso do postulado de Euclides, criaram mesmo. Ó, eu não acredito e vou criar outra. Tá? E existem outras documentadas. E qual está certa? Não sei. Tá? Então, quando a gente estuda a geometria, a gente estuda a geometria euclidiana. Mas existem diversas geometrias não euclidianas e ninguém sabe qual está certa. Tá? Então, uma mera curiosidade, mas acho que é legal. Tá? No ensino médio, a gente só vê a euclidiana. Beleza? Olha só. Então, a brincadeira vai longe aí. Então, vamos lá. Olha o que esse cara fez. Ele acreditava na seguinte coisa. Ele, observando coisa ali, ele acreditava que um casal de coelhos, desde o momento do recém-nascido, ó, eu vou começar RN de recém-nascido, até o momento que ele fica adulto e começa a procriar, passam-se 2 meses. Da seguinte maneira, ele é recém-nascido, no instante, vamos lá, sei lá, no instante 1, tá? No instante 2, um mês depois, então ele está recém-nascido, fica jovem e namora, tá? E depois ele fica adulto e os filhotes nascem, tá? Então, eu vou colocar aqui RN, fazer uma tabelinha. RN, aqui jovem e aqui adulto. Você pega um casalzinho de coelhos, tá? E coloca aqui 0. 0 não, 1. Faz sentido eu pegar um casal de coelhos e ter 0 casais. Eu tenho um casal de coelho no instante 1.
automaticamente eu tenho 0 casais jovens e 0 casais adultos. Esse casal jovem, esse casal recém-nascido, fica jovem no instante 2. Automaticamente eu não tenho mais nenhum casal recém-nascido e ainda não tenho nenhum casal adulto. Esse casalzinho namora, tá? E no terceiro mês, aqui vem a coisa linda. Nasce a primeira ninhada. Essa ninhada, gente, deixa eu pegar uma outra cor. Essa ninhada também é sempre um casalzinho. Então ele assume que cada casal gera uma ninhada toda vez. A partir do momento que ele é adulto, todo mês eles acasalam e dali um mês nasce mais uma ninhada. Então eles fizeram, ele fez esse pressuposto, tá? Então olha só, esse 0 tinha um recém-nascido, virou um jovem, virou um adulto. Esse adulto gerou uma ninhada que é um casalzinho de coelho. Então nesse momento eu tenho 0 coelhos jovens, tá? E aí é que vem a beleza. Olha só. Deixa eu colocar aqui. No instante 4, deixa eu colocar vários instantes. Tá? Olha o que eles fizeram. Olha o que esse Fibonacci fez. Genial. Muito, muito monstro. Esse Fibonacci fez assim. Esse casalzinho recém-nascido fica jovem. Esse casal aqui continua aqui. Só que é o seguinte. Como ele continua aqui, ele é adulto, ele continua procriando. Então, apareceu mais um filhotinho aqui. Mais um casal de filhotes aqui. No mês 5, esse casalzinho vem para cá. Esse casalzinho vem para cá, gerando um total de 2 casais adultos. Porém, 2 casais adultos têm 2 casais de filhotes. Então, cuidado que agora eu tenho 2 pessoas, 2 casais reproduzindo. 2 casais acasalando, desculpa. Esse laranja e esse adulto aqui. Então, quando eles vêm para cá, tá, nascem 2 filhotes. Esses 2 filhotes ficam 2 casais filhotes. Esses 2 casais jovens vão acasalar. Esses 2 casais adultos continuam acasalando. Não, com 2 casais adultos não. Porque agora eu passo a ter 3 casais adultos. Esses 2, mais esse aqui. E, portanto, eu terei agora... Deixa eu escrever uma outra cor. Tá? 3 casais de filhotes. Em seguida, olha que coisa doida. Esses 2 vêm para cá. Aqui 5. Tá? Esse aqui vem para cá. 3. E como eu tenho 5 adultos, nascem... Ih, tá acabando a cor. Nascem 5 aqui. Vou mais uma vez. Esses caras vêm para cá. Aqui ficam 3 com 5, 8. 3 com 5, 8. Esses 5 caras ficam jovens. Tá? E como eu tinha 8, eu tenho 8 recém-nascidos. Se você fizer essa conta, olha que coisa maluquete vai ficar. Total. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Então, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 8 com 8, 16 com 5, 21. Então, na verdade, a sequência de Fibonacci, que é um número que parece esotérico e sem motivo algum de existir, é muito mais profundo do que a gente imagina num primeiro momento. Foi uma tentativa, vamos lembrar que isso é época de navegações, tá? Acho que até antes das grandes navegações. Antes das grandes navegações, com certeza. Ele, na verdade, gente, era uma tentativa de você entender uma dinâmica populacional, estudo de populações. Você pode criar N defeitos para esse modelo. Ah, mas peraí, está supondo que nenhum coelho morre. Ah, está supondo que sempre vai nascer um casalzinho por mês de cada casal. Tá, você pode botar N defeitos, beleza? Tá, no modelo. Mas você não pode tirar a genialidade do cara ter pensado num processo como esse e chegado numa conta como essa, tá? Essa conta, depois acabou entrando para a história, acabou ficando famosa num filme, tem um filme ligado a um livro chamado Código da Vinci, cujo código principal é a sequência de Fibonacci. Tá? O único código que tem lá, pelo menos numérico, é a sequência de Fibonacci. Oi, falou? Quem está falando? Ah, não, só tossiu. Tá? É a sequência de Fibonacci. E ele até virou teoria da conspiração, porque curiosidades a respeito da sequência de Fibonacci. Gente, estou falando bastante dela porque ela cai, tá? Então, a título de curiosidade, ela cai bastante. A sequência de Fibonacci, ela tem uma coisa assim, ó, curiosidades. Tá? A principal curiosidade da sequência de Fibonacci é a seguinte. Se você pegar o elemento AN mais 1 e dividir por AN, você vai calculando a razão entre dois consecutivos, isso aqui vai dar 1 sobre 1, depois 2 sobre 1, depois 3 sobre 2, depois 5 sobre 3, depois 8 sobre 5, depois 13 sobre 8, depois 21 sobre 13 e assim por diante. Se você pensar que o N cresce indefinidamente, tá? Eu vou escrever uma anotação estranha, mas não assusta. O limite quando o N tende a infinito, ou seja, muito grande, do AN mais 1 sobre o AN, curiosamente, reparem, isso é muito estranho. Tá vendo que são sempre números naturais? Mas, curiosamente, o limite dessa sequência tende ao número raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é chamado, desde a Grécia Antiga, de razão áurea ou número de ouro ou de divina proporção. Tá? E ela te dá uma percepção da proporção ideal na beleza clássica. Então, se você, por exemplo, entrar no Google e digitar número de ouro, tá? E der um Google, você pode colocar assim, aplicações,
tá? Você vai encontrar, ó, pega aqui, sei lá, número de ouro e aplicações. Sei lá, Infescola. Sociedade Brasileira, aqui, tá? Então você vai lá, ó, Enem. Ah, não, isso aqui está muito, muito sofisticado. Estudo prático, pronto. Tá? Você vem aqui, número de ouro, beleza? Tá? Então, se você olhar, ó, vem desde a da Grécia Antiga, e aí você tem aplicações das mais variadas, se bem que essa aqui tá meio bobona. Eu vou pegar e dar umas outras. Tá? Estão todas curtinhas. Tá? Aqui já tá um texto legal, ó. Você vai pegando, ó, essa concha tem no meu livro, a título de curiosidade, tá? Mas tem mais coisas mais legais, tá? Quando você chega no número de ouro, deixa eu colocar aqui, número de ouro e a Mona Lisa, tá? Então, a título de curiosidade, ó, você vai encontrar um monte de coisas sobre número de ouro e a Mona Lisa, tá? Pega um desses videozinhos se tiver curiosidade, dá uma olhada. A título de curiosidade, tá? Ó, super interessante. É curiosidade mesmo quando eu falo, tá? Você tem uma série de proporções no rosto da Mona Lisa que foram feitas com o número de ouro. Tá? E ele te dá o padrão clássico, que eles chamam de padrão clássico de beleza na Grécia Antiga. Tá? Não sei dizer porquê, mas ele te dá uma série de coisas, informações legais. Tá? A estátua de Davi de Michelangelo era o padrão clássico de beleza. Se você pegar um cartão, pegar o seu cartão de banco, beleza, e dividir a parte maior pela parte menor, você vai chegar no número que é aproximadamente 1,618. Tá? Surpreendente. Aí o cara fala assim, isso é coincidência. Velho, coincidência. O cara define um padrão mundial de operação bancária ali como coincidência. Tá? É quase impossível. Deixa eu ver aqui. Cadê? Fala, como é que eu faço isso? Chat. Tá. Olha lá, Museu do Leonardo da Vinci. É isso mesmo, Duda. Tem muita coisa. É assim, a gente podia ficar dando aulas sobre o número de ouro. Eu tenho um livro inteiro. É que é engraçado, ele não está no papel. Será que esse livro tem aqui? Eu vou mostrar esse livro para vocês. Quero nem saber. Se a gente também não se divertir um pouquinho tendo aula e não puder usar as coisas boas do modo online, tá? Deixa eu ver dos limites. Se eu achar esse livro aqui, ó, você viu, tá caro pra caramba. Esse livro aqui, tá? A título de curiosidade, O Poder dos Limites, eu só tenho em português aqui. Esse livro desse cara doido aqui, que eu não consigo ver o nome, hoje em dia tá super caro, viu? Antigamente não era tão, acho que não estão mais editando. Esse livro aqui, ele é basicamente, ele tem outras proporções, mas ele é um livro inteiro sobre o número de ouro, tá? Dedicado a coisas importantes e aplicações práticas do número de ouro, tá? Então, aí vai uma coisa. Tem outros aqui, ó, esse já é mais acessível, esse eu não conheço. Tá? Vou caçar depois, já descobri um que eu vou comprar. Já sei o que eu vou fazer nas férias. Tá? Acabei de encontrar o livro que eu vou ler nas férias. Olha só. Então, voltando aqui para minha conversinha aqui. Então, tem muita aplicação aí. Vamos lá.
esse é um exemplo ali. E é um exemplo de uma fórmula recursiva, tá? Vamos falar um pouquinho da PA, que é o tema da aula de hoje, senão eu me empolgo e fico falando só do número de ouro, tá? Definição de uma PA. Tá? Observe que eu vou dar uma definição em palavras, não em fórmulas, tá? E nós vamos tirar as fórmulas a partir das palavras. Definição. PA é uma sequência na qual um termo é obtido a partir do seu antecessor, somado a uma constante. Tá? Então, olha só, quando alguém falar para você PA, o que é PA? PA é isso, gente. Tá? A partir daí, nós vamos criar uma fórmula que representa isso. Então, o primeiro passo, tá? Quando você tem uma PA, você está falando, não, vou deixar em azul, tá? Você tem que representar como uma sequência. Então, em primeiro lugar, uma PA é uma sequência. Então, ela é 1 a 1, ela é 1 a 2, ela é 1 a 3 e assim por diante. Tá? Quando eu falo um termo genérico qualquer, a n é igual a o seu antecessor, a n menos 1. Vamos colocar assim, para evitar problemas. A n mais 1 é igual a n mais uma certa constante. Gente, quando eu falo antecessor, eu posso colocar aqui n e n mais 1, ou n e n menos 1. Tá? É só lembrar que o n mais 1 é o sucessor do n. Tá? Assim como o n é o sucessor do n menos 1. Tá? Então, isso sem problema. E r é uma constante. Note que essa fórmula é uma fórmula recursiva, gente. Por quê? Porque um termo ele é obtido a partir do seu antecessor. Tá? Então, isso é o que é PA. Então, exemplo de PA. Tá? Exemplo de PA. Sei lá, 3, 7, 11, 15, 19 e assim por diante. Tá? A gente diz que o A1 é igual a 3, que o AN é igual o AN mais 1, o AN mais 1 é igual ao AN mais 4. Ou seja, o termo da posição seguinte é ele mais 4. E esse termo aqui é chamado razão. Tá? E a gente diz que essa razão é constante. Tá? E a gente chama isso de razão, e essa razão é um número constante. Bom, uma PA, note que eu ainda nem sei coisas demais. Uma PA, ela pode ser crescente, ou decrescente, ou constante. Então, observe, tá? Classificações de uma PA. Eu posso ter uma PA crescente, uma PA decrescente, ou uma PA constante.
Como é que você define isso? AN mais 1 é igual a AN mais a razão. A coisa é super simples, gente. Estou falando coisas que a minha expectativa é que vocês batam o olho e saibam, tá? Quando o R é positivo, a gente diz que a PA é crescente. Quando o R é negativo, a gente diz que a PA é decrescente. E aqui, quando a PA é constante, a gente diz que a razão é zero. Então, cuidado. 3, 3, 3, 3, assim por diante, é uma PA. Concordo com vocês que é uma PA idiota, mas é uma PA. Tá? Então, tecnicamente, o fato de todos os números serem iguais não quer dizer que não seja uma PA. Cuidado com pegadinha de prova. Não acho que nas grandes bancas de São Paulo isso vá acontecer, mas fique esperto, tá? De repente você vai prestar uma outra faculdade. Tem faculdade que gosta de perguntar rodapé de página, tá? Na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, GV, INSPER, as grandes bancas, tá? Aliás, GV e INSPER são Unesp, né? Eles vão perguntar, provavelmente, um exercício que misture PA e PG, que nós nem estamos prontos para fazer ainda. Tá? Então ele vai pegar ali um probleminha, aplicado ou não, mas que envolva bastante coisa da matéria. E não perguntar casinho particular. Não é o jeito deles abordarem esse tema. Tá? As grandes bancas não fazem isso. Bom, então são algumas classificações. Como é que a gente obtém um determinado termo da PA? Que é o que vocês aprenderam na escola. Vocês chamam isso de termo geral. Eu vou ensinar para vocês o termo geral, mas eu, para dizer a verdade, não uso o termo geral o tempo inteiro. Eu uso ainda uma coisa mais sofisticada. Olha só, reparem a seguinte coisa. O A2 é igual ao A1 mais R. O A3 é igual ao A2 mais R. Que substituindo é o A1 mais R, que é igual a A1 mais 2R. O A4 é o A3 mais R, que é igual ao A1 mais 2R mais R, que é igual ao A1 mais 3R. Os matemáticos pensaram no seguinte: será que eu consigo estabelecer uma relação matemática entre esta posição e este número que está aqui? Esta posição e este número que está aqui? Esta posição e o número que está aqui, que é 1. Tá? Na verdade, você bate o olho, você consegue ver direto que é possível. Se aqui é 4, aqui é 3. Se aqui é 3, aqui é 2. Se aqui é 12, aqui é 11. Se aqui é n, aqui é n menos 1. Tá? Então você consegue perceber que existe um padrão ali direto. E, a partir daí, eles criaram o que nós chamamos de termo geral da PA. AN é igual a 1 mais n menos 1 razões. Eu, particularmente, gente, para dizer a verdade, eu gosto de uma viagem. Beleza? Vamos ver se vocês conseguem perceber isso. Tá? Olha só. Tá? Até aqui vamos ver se foi. Antes de continuar, gente, tudo bem essa formulinha? Tá? Se foi tudo bem, beleza. Tô assumindo que tá tudo bem. Se não, aparece aqui vocês gritando aí. Rosto, pelo amor de Deus. Tá? Peraí, deixa eu colocar mais uma folhinha. Mais uma folhinha dessas. Tá? Aqui vem, acho que a principal viagem da aula. Tá? A razão da PA é como se fosse uma velocidade.
Então, eu acho que é importante vocês terem isso na cabeça. Tá? Olhando lá para a matéria do André, vocês aprenderam a equação horária. S é igual... Aliás, vamos colocar assim. S no instante t é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo menos zero. Que, na verdade, aliás, eu vou escrever até desse jeito. ΔT. É assim que a gente aprende. É que quando aqui é zero, fica... Quando aqui é zero, fica S0 mais V vezes o ΔT, ele fica T menos zero. Vai me corrigindo, que agora eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Mas do mesmo jeito que eu fiz isso, eu podia ter feito assim. S de T. O que seria o S1? O S1, gente, basicamente, é o espaço no instante 1. A velocidade continuaria a mesma, só que agora o ΔT seria T menos 1. Repara aqui na fórmula da PA. Vou escrever aqui a fórmula da PA aqui no cantinho, do termo geral. A1 mais N menos 1 razões. Eu posso traçar um paralelo entre o conceito que vocês já aprenderam da física e a formulinha da PA. E você pode pensar na PA fisicamente e não matematicamente. Lembra que eu falei para vocês, essa ideia de fazer conexões, de pensar nas coisas de maneira sistêmica, tá? O que está por trás de tudo que nós estamos vendo. Se você fizer um paralelo, o AN, tá? É o lugar que está ocupando no instante N. O A1 é o lugar que está ocupando no instante 1. O N é o tempo, que na verdade é o número de mudanças que aconteceram. A única coisa é que aqui na física o tempo é contínuo e aqui na PA o tempo é discreto, aquilo que nós conversamos semana passada, que é uma forma filosófica de ver o tempo. O tempo é 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ele não pode ser 2,7 segundos. Pode ser 2 ou 3. Mas a lógica é a mesma. E a razão é uma espécie de velocidade da PA. E aí o mundo se encaixa, galera. Quer ver? Olha que lindo. Quando a velocidade é positiva, a PA é crescente, o movimento é progressivo. Tá? A velocidade é negativa, é retrógrado. Tá? Então, aí, inclusive, o desenho da equação horária vai diminuindo. E aqui está em repouso, né? Em todos os instantes está no mesmo lugar, porque a velocidade é zero. Então, a título de curiosidade, é a mesma fórmula. E aí, eu particularmente, olho para isso aqui, e penso num ΔT. Isso é uma espécie de ΔT, que é N menos 1. Então, a PA eu saio sempre do A1, e na verdade eu coloco aqui o ΔT para as razões. E aí, essa é a minha viagem. Eu, particularmente, uso uma fórmula que eu chamo de termo supergeral da PA. O termo supergeral da PA é que eu uso, é o seguinte. A N é igual a AK mais. E aí eu adapto. Se eu entendo isso como o ΔT, o instante inicial é K, o instante final é N, N menos K razões. Tá? Qual é a vantagem
que Maria leva nessa fórmula. Você não precisa ser do A1. Você pode sair de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar. Tá? Então, a partir de agora, ele me fala, eu quero relacionar o nono termo com o 15º termo. Eu posso escrever assim, A15 é igual a A9 mais 6 razões e pronto, porque 15 menos 9 é 6. Ou eu posso fazer assim, A9 é igual a A15, só que agora o ΔT é menos 6. Menos 6 razões. Eu posso relacionar os dois desse jeito. Eu não preciso ficar me preocupando, tá, com ir para o A1, ir para o A2. Eu simplesmente vou lá e faço o delta. E uso o ΔT. Tá? Então é um jeito fora da casinha de pensar que eu acho que pode ser útil para vocês. Beleza? Tá? E por último, algumas representações importantes. Que eu vou chamar de representação especial. Depois eu falo de outras. Me interessa uma só que eu já falei muito de teoria. Representação especial. A PA de 3 termos. Tá? Ela é muito comum e vocês vão usar isso, por incrível que pareça, em polinômios. Não sei por que existe uma tradição de perguntar isso misturado com polinômios. X menos R, X e X mais R. Tá? Se você pensar, isso aqui é uma PA, e a vantagem disso é quando eles falam 3 termos, e eles dão a dica, agora some as PAs, os termos da PA. Some os termos da PA. Aí você soma e cancela as razões. Fica 3 vezes do meio. Tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Mas é um truquezinho, não é uma matéria. Tá? Vamos começar a fazer exercícios, gente. Beleza? Que eu já estou aqui, estamos falando muito. Olha o primeiro exercício, gente. O primeiro exercício, ele fala, obtenha o 5º termo de uma PA de razão 3, cujo 8º termo é 16. Então, primeiro modo que vocês aprenderam na escola. Primeiro modo. Aliás, primeiro modo não, antes do primeiro modo. Quais são as informações? A primeira coisa que você faz é anotar direitinho quais são as informações. Ele me fala que o A8 é igual a 16. Ele me fala que a razão é 3. E ele quer o A5. Tá? Ele quer o A5. Então, agora eu vou para o primeiro modo. Modo da escola. A fórmula da PA é A8 é igual a A1 mais 8 menos 1 razões. Portanto, o A8 é igual ao A1 mais 7 razões. Substituindo o A8, isso aqui vai ser 16 é igual a A1 mais 7 vezes 3. Portanto, o A1 é igual a menos 5. Agora, o A5 é igual ao A1 mais 5 menos 1 razões. Portanto, o A5 é igual a menos 5 mais 4 vezes 3. Portanto, o A5 é igual a menos 5 mais 12. O A5 é 7. Tá? Agora, fazendo o segundo modo, pensando nas ruas. Ao invés de você fazer tudo isso,
Faz isso aqui, ó. Pensa no ΔS, velho. Tá? Tanto faz quem você vai escolher como final inicial. Basta tomar cuidado com o delta. Então, olha só. Ó, eu sei que A8 já se relaciona direto ao A5 usando o ΔS 8 menos 5, 3. Portanto, 16 é igual a 5 mais 3 vezes 3. Portanto, A5 é igual a 16 menos 9, que é igual a 7. Acabou, velho. Entendeu? Tá? Então, aqui eu estou usando o termo super geral da PA. Você ganha tempo aqui. Você, ao invés de ter que achar o A1 para depois voltar a achar o A5, você faz direto. Tá? Qual é o tipo de tempo que você ganha? Imagina que você tem uma escada. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Tá? Naquele jeito azul, você estava aqui. Você primeiro vem até o primeiro, descobre o A1, para depois descobrir o A5. No outro jeito, que é o jeito verde aqui, verde claro, eu já venho aqui direto e venho direto para o A5, me deslocando 3. Então eu poupei passagens matemáticas. E você sabe que quando você poupa passagens matemáticas, você diminui seu risco na hora da prova. Beleza? Então isso aqui é uma coisa que eu aconselho a você ter na manga, salvo você tenha odiado. Tá? Então se você não odiou, tá? Treine isso. Beleza? Aí se você odiou, você fala assim, cara, mas eu não consigo conviver com isso. A hora que você começou a falar de física, tá? Eu comecei a ter calafrio. Então aí tudo bem. Aí você vai ficar com a formulinha do termo geral da PA. Mas entenda que isso é um processo pessoal. Tá? É aquela velha frase. Eu não vou ser o melhor, eu vou ser o melhor possível. É com aquilo que eu consigo conviver. Entendeu? Tá? Então você tem que sempre ter isso. Então, ordens do tipo faça desse jeito ou faça daquele, geralmente são simplistas, no sentido pejorativo dessa qualificação aí. Tá? Vamos lá. Até aqui, gente, tudo bem? Vamos lá? Seguindo a ideia. Então, acho que é um exemplo ali legal. Deixa eu tirar essa página aqui, depois eu tiro, não tem problema. Eu coloquei mais aqui para a gente ter opção. Segundo problema, olha só. Seja uma PA crescente. Quando ele fala crescente, gente, tá? Deixa eu pintar aqui. Eu já sei que a razão é positiva. Então, eu tenho que estar atento a isso. De números naturais. Então, a PA só tem números naturais. Então, não pode ter número quebrado. O primeiro termo é igual a 4 e a razão é igual a R. Se existe um termo dessa PA igual a 25, então a soma dos possíveis valores de R é... Então, vamos lá. Eu tenho uma PA crescente, tá? Cujo primeiro termo é 4 e a razão é R. Tá? E existe um termo para o qual é 25. Essa questão já é uma questão difícil. Então, vamos lá. Vai. Então, aqui, ó. O que eu sei? Eu sei que, vamos colocar assim, que o A1 é 4, que eu vou ter um certo AN, que é igual a 25, tá? E eu vou ter uma razão. Tá? A razão, ela tem que ser um número razão R, ela tem que ser um número natural positivo. Então, isso é uma obrigação dela. Então, vamos escrever a fórmula, tá? AN
Quando a gente não sabe o que fazer, aí sim você vai para o lado bitolado. Mais n menos 1 razões. Tá? Então, vamos lá. 25 é igual a 4 mais n menos 1 razões. Escrevendo isso aqui, vou escrever aqui do lado. 21 é igual a n menos 1 vezes r. Tá? Em que r é um número natural positivo. Agora nós vamos ter que parar para pensar. Se r é um número natural positivo e a conta está dando 21, quais são as possibilidades para r? Lembre, nós fatoramos. Quais são as possíveis fatorações do 21? Tá? O 21 pode ser fatorado como 7 vezes 1, ou 7 vezes 3, ou como 21 vezes 1. Então, como 21 é igual a 21 vezes 1, ou 7 vezes 3, vamos analisar quatro casos. Tá? Vamos analisar 4 casos. Então, primeiro caso. Se o R for 1. Se a razão for 1, nós vamos ter 21 é igual a n menos 1 vezes 1. 21 é igual a n menos 1. N é igual a 22. Essa situação pode. Por quê? Porque eu teria PA 4, que é o A1. E 25, que seria o A22. Essa pode. Segundo caso, R igual a 3. Então, nesse caso, ficaria 21 igual a N menos 1 vezes 3. Vai dar 7, é igual a N menos 1. N é igual a 8. Então, que PA seria essa? Seria uma PA em que o A1 seria 4. Depois, a razão é 3. 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. Esse seria o A8. Até me arrisquei a escrever, hein? Terceiro caso. R igual a 7. 21 é igual a N menos 1 vezes 7. 3 é igual a N menos 1. N seria 4. É uma razão grandona. Então, ó, o 4 é o primeiro, A1. Depois a razão é 7. Então vai ser 11, depois 18 e depois já o 25. E por último, deixa eu pegar aqui embaixo, escrever aqui baixinho, R igual a 21. Tá? Que seria quem? 21 é igual a N menos 1 vezes 21. 1 é igual a N menos 1, N é igual a 2. Que, na verdade, gente, é a PA besta, que a razão é 21, que é 4 e 21. Isso é uma PA. Tá? Isso é uma PA. O termo seguinte é o antecessor mais uma razão. Uma PA de 2 termos. Beleza? E aí, voltando lá, ele pergunta a soma dos possíveis valores de R. A soma dos possíveis valores de R seria 1 mais 3
mais 7 mais 21, que daria 1 com 3, 4, 4 com 7, 11, 11 com 21, 32, 32, que nos conduz à alternativa letra C, que é a resposta. Então, isso é um exercício que eu já acho legal. Por quê? Porque ele cobra, deixa eu colocar aqui, ó, para ficar bonitinho o logo do vetor, tá? Tô inventando moda. Olha só, ficar bonitinho aqui o logo. Você já tem que tomar uma decisão de PA misturado com aritmética dos inteiros, beleza? Então você tem que pensar no fato do número ser inteiro, tal. O cara poderia me dizer, Rosso, eu não poderia já saber que são todos os divisores de cabeça? Então, depois que você termina o exercício, isso é uma coisa importante. Quando você termina o exercício e olha para trás, você fala, eu podia ter pensado nisso, tá? Na hora você não tem certeza. Então toma cuidado com isso. Eu bati o olho, eu já sei que são os divisores. Cara, sem verificar, tá? Talvez se fossem muitos eu não verificasse. Agora 4 não custa nada testar. O que você não precisava fazer era escrever as PAs, tá? Beleza? Você já sabe que aqui tem 22 termos, aqui tem 8. Beleza? Então, a única coisa que você não precisava era escrever cada um dos termos. Mas, teoricamente, você pode você pode acelerar aí, mas eu verificaria, tá? Eu faria cada um dos casos, beleza? Mesmo sabendo que não, teoricamente não precisava de todas as tentativas, beleza? Tá? Essas páginas extras depois eu jogo fora. Ô, gente, vocês querem que essas páginas extras fiquem ou jogo fora? Depois. Não sei. Professor, não joga fora não. Não, deixa? É melhor deixar. Uhum. Então deixa. Porque eu posso deixar a página em branco ou jogar fora. É que de repente você quer anotar alguma coisa fazendo em casa, né? Tá, não sei se vocês usam algum tipo de dispositivo, algum dispositivo assim, né? Tá? Eu não uso, mas vai saber, né, se alguém usa. Se alguém usa, né? É isso que eu Uhum. tô pensando. Bom, deixa eu ver essa aqui, ó. Quanto tempo nós temos? Dá tempo de fazer pelo menos mais um. Então, olha só, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que aumentar aqui para a gente fazer, ó. Tá? Então, ele fala assim, ó, da UERJ. Ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pelas cidades B e depois pela cidade C. A 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C. E 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Se A fica a 390 quilômetros de D, qual a distância entre a cidade A e a cidade B? Aí a menininha aí, tá? Sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O quê? Minha educação encalhou, tá? Aí é assim, o problema no quadrinho é o seguinte, opa, aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Na situação apresentada nos quadrinhos, a distância em quilômetros e a D, B e DC nesta ordem formam uma PA. O 20º termo dessa PA corresponde a... Então vamos lá, a gente só tem que escrever a PA e depois achar o A20. Então vamos lá, devagarzinho. Tá? Então vamos lá, essas são as informações. Para ir de A a B, você passa primeiro por B e depois por C. Então é A, B e C. A 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C. Então eu venho aqui e anoto a distância de A, B é igual à distância de BC mais 10. Tá? Aliás, vamos escrever diferente.
Se eu estou falando que é uma PA nesta ordem, é melhor escrever assim. A distância de BC é igual à distância de AB menos 10. Porque de B até C tem 10 quilômetros a mais. E 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Ele fala também que a distância de CD até BC menos 10. A partir daí, galera, nós vamos pegar e usar aqui o conceito de PA. Então, vamos lá. Ó, o primeiro termo, vamos chamar de X. O segundo termo é X menos 10. E o terceiro termo é X menos 20. E eu sei que essa soma, X mais X menos 10 mais X menos 20, é igual a 390. Então, 3x menos 30 é igual a 390. Portanto, 3x é igual a 420. E, portanto, x é igual a 140. Então, as distâncias são 140, 130 e 120. Portanto, estamos falando de qual PA? Nós estamos falando da PA 140, 130, 120 e assim por diante. E, portanto, o 20º termo da PA é o A1 mais 19 razões. Então, isso aqui vai ser 140 menos 190, que é igual a menos 50, que nos conduz à alternativa letra A. Acabou, tá? Então, basicamente, você fala assim, a questão é fácil. Então, é fácil quando você consegue ler o quadrinho, tá? Então, e aí dá para fazer. Repare, tem gente que vai falando assim, ô Rô, você não podia usar representação especial? Podia, mas não precisa, gente. Teve um menino, acho que há uns 2 anos atrás, que ele me usou soma da PA para fazer essa questão. Para que usar fórmula, que eu nem sei por enquanto, tá? Para que usar fórmula se eu consigo fazer a conta direto? Tá? Só usaria uma fórmula se eu não sei fazer. Tá? Então essa seria a resposta aí. E por último, estou deixando as folhinhas aí. Tá? Acho que tem 4, tem 5, tem até o exercício 5. Mas eu acho que eu vou fazer até o exercício 4 aqui. Olha só. Tá? Ele fala o seguinte. Nas malhas de pontos da figura abaixo, 2 pontos adjacentes na horizontal e na vertical encontram-se a distância de 1 centímetro. Tá? Então, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Até aqui tudo bem. Considerando a sucessão de quadrados desenhados em cada etapa, a área do quadrilátero da 20ª etapa em centímetros quadrados é... Então, vamos lá. Gente, para comigo e me ajuda. Tá? Como eu não dou aula de geometria aqui no vetor, esse negócio de geometria eu não sei, tá? Mas eu faria o exercício assim. Tem o cara que já vem aqui, calcula diagonal, calcula... Gente, eu faço assim, ó. Eu sei que é meio tosco, mas eu faço assim. 2 por 2, a área é 4. Mas, na verdade, esse esteco vermelho aqui que eu estou pintando estão calculados a mais. Então, a área da etapa 1 é metade da área desse quadrado. Então, 2 por 2 é 4, mas é metadinha, então 2. Gente, tudo bem, meu jeito tosco? Beleza? Tá? Esse negócio de geometria eu não sei, então eu vou fazendo o que eu sei. Tá? Eu não sei geometria, mas eu sei palavra cruzada.
E para mim isso aqui é palavra cruzada. Esse teco eu tiro, né? Então isso aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. 16 dividido por 2, na etapa 2 dá 8. Aqui na terceira. Aqui. 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 Tiro esses tecos. Então isso aqui vai ficar 3, 6, daria 36. 36 dividido por 2, 18. Ixi, caí numa daquela PA de segunda ordem. Daqui aumenta para 2, daqui aumenta para 4. Puxa, como é que eu poderia fazer? Eu poderia enxergar o padrão. Olha só, tá? Vai lá. Eu posso olhar para cá, que aqui a diagonal é 1, é 2. Aqui a diagonal é 2, é 4. Aqui a diagonal é 6. Então eu posso pensar na diagonal, tá? A diagonal do primeiro, deixa eu pegar uma outra cor aqui, que eu não usei, laranja. A diagonal do primeiro é 2. A diagonal do segundo é 4. Tá? Então aqui 1, 2, aqui 4. A diagonal do terceiro, vale a pena usar a geometria. 1, 2, 3, a diagonal do terceiro é 6. Então olha só, as áreas não formam uma PA, mas as diagonais formam. Então vamos achar a diagonal do 20º, e aí usar a geometria para matar o exercício. Então qual vai ser a diagonal do 20º termo? Vai ser a diagonal do primeiro mais 19 razões. A razão é 2. Então a diagonal do primeiro vai ser 2 mais 38. A diagonal do 20º é 40. Cuidado! Se a diagonal é 40, aí nós vamos usar lá a parte do tião. Vamos ver se eu consigo. Tá? Vamos ver se eu consigo. Saiu um quadrado? Saiu. Tá? Se a diagonal não consegui. Se a diagonal é 40, o lado do quadrado, o lado do quadrado vai ser L raiz de 2 é 40. Portanto, o lado do quadrado é 40 sobre raiz de 2. E, portanto, a área desse quadrado é 40 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 1.600 sobre 2, que é igual a 800, que vai dar, que vai dar a letra D. Gente, para um pouquinho. Olha como é importante você sacar coisas quando você está aqui. Repara, olha só. O que está emoldurando é um quadrado de lado 2. O que está emoldurando é um quadrado de lado 4. O que está emoldurando é um quadrado de lado 6. Então, o que está emoldurando é um quadrado, vai ser um quadrado de lado 40. Então, a moldura tem 1.600. Como é metade da moldura, o total é 800.
eu já sabia que era 800 há muito tempo no exercício. Tá? Eu só estava seguindo um caminho mental para vocês perceberem que você tem ferramentas para fazer. Então, quando eu fiz isso, eu já sabia que ia dar 1.600 dividido por 2.800. Mas a gente, às vezes, precisa de um tempo para entender o que está acontecendo ali no exercício. Beleza? Tá? Você podia ter usado direto as coisas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Fala, David. Professor, você poderia repetir essa parte do quadrado no final, por favor? Gostou, Me né? perdi. Vamos lá. Aqui não é um Não, quadrado não, de lado 2? não esse. Eu me Aqui, perdi ali. na Embaixo. diagonal? Não, Aqui? ali no L raiz de 2 igual a 40. Aqui. O lado do quadrado, tá? Esse L raiz de 2. Ah, tá. É que eu não fui claro aqui. Se o lado de um quadrado é L, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Esse fato não está claro na tua cabeça? Mas o lado é 40? Eu não entendi agora. Ah, não, a diagonal é 40. A diagonal é que é o lado raiz de 2. Não foi claro isso. Deixa eu fazer de outro jeito aqui, ó. Tá? Faz assim, ó. Se tá te incomodando, me ignora e usa, por exemplo, que aqui o ângulo é 45. Concorda comigo? Tá? Uhum. Então você pode usar aqui cosseno de 45 graus, pensando na matéria da Tamira. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Como aqui é raiz de 2 sobre 2, tá? L sobre 40, então L é igual a 40 raiz de 2 sobre 2. Que é exatamente isso aqui racionalizado, tá? Consegue enxergar? Ah, tá. Beleza, agora foi. Tá? Se você Uhum. prefere isso, tá? É que eu usei uma fórmula direto da geometria. Tá? A diagonal é o lado multiplicado por raiz de 2. Ah, tá. Eu Tudo não bem o que eu sabia fiz? disso. Aham, É beleza. uma mão na roda, velho. Tá? Ou seja, sabe aquela conversa, eu não sei geometria, tal, não sei o quê. É tudo conversa mole, tá? Beleza? É que aqui eu fui escalado para dar esse setor. Entendeu? Mas lógico, eu acho que eu não tenho a mesma destreza que o Tião, mas vocês talvez não percebessem a diferença. Na verdade, vocês iam perceber uma diferença. Se vocês tivessem aula de geometria comigo e dessas coisas com o Tião, vocês iam parar de aprender geometria, porque vocês iam deixar de ter aula com o Tião, e começar a entender essas matérias que eu dou. Tá? Porque aí o Tião ia estar falando e aí vocês iam conseguir entender. E eu não ia conseguir entender, iam parar de entender geometria, porque eu falando ia ser uma desgraça. Tá? Mas a ideia é basicamente essa. A única diferença que vocês iam perceber. Tá? Deixa eu parar a transmissão aqui, pra gente, que eu já tomei para variar o tempo ali. Gente, então paramos aqui. Eu ainda estou devendo o exercício 5 dessa aula. Tá? E na aula que vem, nós vamos fazer o exercício 5, começo fazendo, tá? Pode fazer a tarefa dessa aula e a gente fala de soma de PA. E já é o último encontro do semestre, beleza? Então, galera, muito obrigado pela presença aí. Bom dia a todos e até semana que vem. Tá Tchau, joia? professora. Obrigada pela Tchau, aula. tchau. Tchau, professor. Obrigado, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Beleza.